Lançado há pouco tempo, mais um filme do nosso querido arqueólogo Indiana Jones, agora tentando recuperar a relíquia do destino. Nessa história, o Indiana até consegue voltar no tempo com a ajuda dessa relíquia. Depois de assistir esse filme, me veio a curiosidade sobre as outras relíquias. Será que essas outras relíquias eram mais poderosas do que a do destino? Quais eram os poderes e a história dessas relíquias? E é por isso que eu trouxe esse vídeo, porque hoje veremos algumas curiosidades e a história, os poderes das relíquias em Indiana Jones. Mas a relíquia mais poderosa, podemos mesmo até mudar a vida de alguém com ela, que é o like, né? Você vai mudar minha vida. Os Caçadores da Arca Perdida foi o primeiro filme dessa franquia, e nele temos a relíquia da Arca da Aliança. Aqui o Indiana Jones precisa encontrar essa Arca da Aliança antes que os vilões peguem ela, porque essa Arca da Aliança tem o poder de deixar a pessoa que é o portador dela invencível. A Arca da Aliança tem um sentido mais religioso, porque ela carregava as tábuas dos 10 mandamentos. De acordo com a Bíblia, ela era de madeira e era revestida de ouro. A Arca da Aliança também, durante a viagem lá de Moisés levando a Terra Prometida, essa arca era associada também a milagres que acontecia durante essa viagem. Seu desaparecimento é dado depois do domínio de Nabucodonosor lá em Jerusalém. Depois disso, a arca não foi mais vista e ninguém sabe onde ela está. No contexto do filme, a Arca da Aliança é tida como uma manifestação física de Deus. Ela possui poderes sobrenaturais, divinos, que dão ao portador dela poderes que vão tornar ele invencível. Lá no final do filme, a gente vai ver que os vilões vão tentar abrir a arca. E quando eles abrem, saem várias almas, fantasmas voando. Mas a arca também tinha algumas regras. E uma delas foi ignorada pelos vilões, que eram que você não pode olhar diretamente para a arca. Porque se você olhasse, era um sinal de desrespeito a Deus. Então como eles olharam, acabaram morrendo. E o Indiana Jones e a Marion conseguiram sobreviver porque fecharam os olhos, um símbolo de respeito à religião e a Deus. O poder da arca, ao abrir lá no filme, a gente vê fenômenos sobrenaturais como os fantasmas, a gente vê alguns relâmpagos, trovões e até ventos muito poderosos. E ali a gente vê que a arca tem um poder surpreendente e ao mesmo tempo meio misterioso. A gente não sabe tudo que ela pode fazer, apenas sabe que para você sobreviver a ela, você precisa fechar o olho. Indiana Jones e a Última Cruzada, a gente tem o Cálice Sagrado. Aqui o Indiana Jones, acompanhado de seu pai, precisa encontrar o Cálice Sagrado antes dos vilões. É o simples e o básico. Só o básico. O Cálice Sagrado é chamado de Santo Graal no filme e também na vida real. Mas o Santo Graal na Bíblia ele não tem uma história. Ele é mais como se fosse uma lenda. O Santo Graal ele é o cálice da última ceia de Jesus. Nessa refeição, Jesus pega o pão, o vinho, e seria esse cálice que teria o vinho de Jesus. O Santo Graal, como eu disse, ele é mais uma lenda. Essas seriam lendas arturianas e histórias associadas à busca desse Graal. Por quê? Porque segundo ele, esse Graal foi o que Jesus usou na última ceia, mas também foi usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus na cruz. No filme, o Cálice Sagrado tem o poder da imortalidade. Ele dá a imortalidade àquele que o bebe. Mas ele não dá a imortalidade para qualquer um. Ele antes testa. Inclusive, o Indiana Jones e o vilão são testados. Porque esse cálice testa a humildade deles. Enquanto o vilão escolhe o cálice mais decorado, mais caro, entre aspas, o Indiana Jones escolhe o mais humilde, porque segundo ele, Jesus era um carpinteiro e aquele era um cálice de carpinteiro. Então, como o pai do Indiana Jones acaba levando tiro, ele escolhe o cálice mais humilde e consegue fazer com que o pai dele se cure mais rápido, consiga sobreviver àquele tiro. Como eu falei em testes, o cálice também testa, e desde o começo as armadilhas são, por exemplo, se ajoelhar para Deus, você ser humilde, são armadilhas que vão testando você até chegar
no cálice sagrado. Indiana Jones e o Templo da Perdição. A gente vai conhecer as pedras Sankara. Aqui o Indiana Jones ele vai ter a missão de resgatar algumas crianças que estão sendo escravizadas e também uma pedra roubada por o vilão desse filme. Aí ele vai se deparar com várias coisas e até sacrifício humano. Mas essas pedras Sankaras, qual é a história dela? Não se sabe muito sobre essas pedras porque elas foram inventadas para o filme. Eu até dei uma pesquisada e alguns diziam que existia, outros diziam que não existia, mas essas pedras foram baseadas na religião hinduísta. Mas mesmo sendo invenções para o filme, elas têm uma base, que são algumas composições reais, algumas pedras reais, como a Iopelite, que é uma rocha fluorescente lá de Michigan. Como eu disse, elas são pedras baseadas na religião hinduísta, que trazem alguns elementos da tradição hindu, que é o fogo, a água, a terra, o ar e o éter. São elementos muito comuns na religião hinduísta. O reino da caveira de cristal. A gente vai falar sobre o calendário maia. Eu não vou falar muito sobre a caveira de cristal, porque eu acho que é mais interessante falar algo que realmente exista. Claro, algumas caveiras de cristais existem, mas eu prefiro falar sobre algo mais comum e conhecido. Esse filme Indiana Jones, durante a Guerra Fria, ele e seu colega precisam encontrar essa caveira de cristal. Mas quem quer esse objeto também são os soviéticos. E ele precisa impedir isso e pegar a caveira de cristal, é claro. Eu vou falar sobre o calendário maia porque ele é uma coisa muito interessante. Porque ele era um calendário, era uma forma de medir o tempo, mas ele era um sistema, e era quase um sistema muito complexo de calendários formando uma longa medição de tempo. Para os maias, o tempo ele não era só uma medida prática para você saber as horas, por exemplo. Para eles, o tempo era uma dimensão espiritual. Nela você poderia saber eventos cósmicos e divinos. Inclusive os maias, usando esse calendário para determinar momentos melhores para rituais, festivais e até atividades agrícolas. Inclusive, lá em 2012, surgiram algumas especulações sobre o fim do mundo, associado ao calendário maia, porque o calendário ele é medido por ciclos. E algumas pessoas interpretaram errado o fim de um ciclo, que seria 21 de dezembro de 2012. E eles pensaram que esse ciclo seria um evento apocalíptico que ia destruir o mundo. Inclusive, eu acho que aquele filme de 2012 talvez seja inspirado nisso. No filme, a gente vai ter as caveiras, que até existem algumas por aí. Mas no filme, as 13 caveiras teriam poderes de parar o mundo se eles fossem alinhadas no dia 12 de dezembro lá de 2012. O calendário maia não tem muito, não é o objeto principal, mas ele tem uma importância para desvendar os mistérios dos crânios. Com o calendário maia, eles descobrem a ligação com ETs. No filme também o calendário serve para localizar uma cidade perdida, onde serve para eles acharem mais informações. Por fim, o último filme, Indiana Jones e o Chamado Destino. Aqui no filme a gente vai ver o Indiana Jones já velhinho, e ele está se aposentando. Mas acaba que ele conhece um cara e lá ele percebe que tem alguma coisa rolando e decide voltar meio que obrigado a entrar numa nova aventura. Nele ele vai conhecer até a Helena, que é a afilhada dele, e com isso eles vão tentar desvendar os mistérios para achar essa relíquia do destino. Segundo eles, essa relíquia do destino tem um mecanismo de anticitera. Espero que esteja certo. Anticitera. Esse mecanismo realmente existe, mas não foi Arquimedes que, segundo o filme, criou. Foi outro cara lá. Mas esse mecanismo e Arquimedes viveram na mesma época, então talvez deu uma liberdade ao filme de aproveitar isso. O mecanismo de anticitera ele foi encontrado no mar Egeu em 1901. Ele prevê posições astronômicas de até eclipse. Então era um mecanismo muito complexo. Alguns falam que ele é uma obra-prima da engenharia helenística, porque demonstra um conhecimento avançado de astronomia
e até de produções de mecanismo. Na vida real, claro que esse mecanismo não serve para viajar no tempo, mas é uma obra muito interessante para astronomia. No filme, Indiana Jones, usando esse mecanismo, consegue até voltar no tempo e conhecer Arquimedes. Então, no filme, os principais poderes desse mecanismo é a previsão astronômica e viajar no tempo. Enfim, eu não sei qual é a relíquia mais poderosa. Eu acho que com certeza, talvez a Arca da Aliança e até a Relíquia do Destino são os mais poderosos. Talvez a Relíquia do Destino seja mais poderosa porque poder voltar, viajar no tempo. Ou você acha que o Cálice Sagrado é mais poderoso por dar imortalidade à pessoa? Bem, eu não sei quais são as mais poderosas, mas enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o like aí embaixo e comenta quais as relíquias que você acha mais poderosas. É isso, muito obrigado, falou e fui.